Agora, a questão fiscal é uma questão extremamente complexa. Nenhuma reforma tributária decente em nenhum país do mundo foi feita com menos do que 3 anos de grande debate. Eu digo em democracias. Porque envolve pessoas, as pessoas são afetadas diretamente no seu bolso. Uns são afetados mais e outros menos. Então você tem que ter um grande debate para ter algo decente, aceito pela população. E depois você leva 3, 4, 5 anos para implementar. Então é um processo longo. E é uma questão absurdamente complexa. Para mostrar a complexidade, eu fiz aqui um quadro que eu posso colocar algumas poucas questões. Todos nós sabemos que há um estrangulamento, né, em infraestrutura nesse país. O país não consegue crescer mais, não consegue transportar aquilo que produz, por exemplo, porque nós temos uma infraestrutura precária. Tirando São Paulo, a situação das rodovias, quem viaja conhece. Muitas vezes, ao invés de você andar pelo asfalto, é melhor você andar pelo acostamento, né? Tal a situação. Em outros lugares você não tem estrada, você arrebenta os veículos, etc. Então, obviamente, nós temos que aumentar os gastos nessa área. Agora, como aumentar gastos se você já tem uma carga tributária absurdamente alta, né? E que já provocou uma verdadeira rebelião da sociedade em relação à medida provisória 232. Ainda bem que a sociedade está colocando, né, um basta, né, nesse processo de elevação de carga tributária. Como elevar? Obviamente você tem que reduzir despesas, acabar com o desperdício, como foi feito aqui em São Paulo. Então você tem tantas questões que obviamente são prioritárias, que você tem que aumentar a despesa, como você tem que reduzir os gastos. E mais do que isso, não é questão de reduzir os gastos simplesmente para você ter recursos para fazer investimento público. É que o governo nos últimos anos tem crescido de tal forma e tem crescido espremendo principalmente o investimento. O investimento tem caído ao longo dos últimos 10 anos, porque com essas taxas de juros os empresários, né, são penalizados se investirem, né, e o investimento vem caindo. Para retomar o crescimento, você tem que ampliar o investimento. Para manter estável o setor externo, você tem que ampliar as exportações líquidas. Como nós temos uma capacidade de produção física dada, e ela cresce lentamente, se o governo continua ampliando, né, apropriando uma parcela maior do que nós produzimos, não é possível alocar mais recursos para investimento e para as exportações líquidas. Então, do ponto de vista macro, para nós voltarmos a crescer, obrigatoriamente o governo tem que reduzir o seu consumo, para abrir espaço para que investimento possa ser ampliado, de 19%, 20% do PIB. Nós temos que, na verdade, chegar a 29%, 30%, aumentar 10 pontos percentuais para crescer para valer, né? Para começar a reduzir o desemprego nesse país. E para isso nós precisamos crescer 6%, 7% no mínimo. E isso é perfeitamente possível. Então, nós temos uma questão complicada aqui, né, que nós temos que começar a discutir como reduzir o gasto público. Do lado direito é óbvio que nós temos que modernizar o serviço público. E isso envolve uma reforma administrativa. E mais do que isso, o que nós precisamos é mudar o modelo de gestão do setor público. Nós temos uma herança maldita que vem lá da colônia, burocratas arrogantes, autoritários, que acham que são donos da verdade, que não estão dando bola para o cidadão, né, de ver do outro lado do guichê, e cuja lógica é gastar mais e empregar mais gente. E nós já temos um excesso de pessoas no setor público. Eu sempre costumo citar uma estatística, né, que ninguém acredita, mas que é verdadeira e eu tenho provas. Na Secretaria da Fazenda, que era tido como uma das secretarias onde realmente se trabalhava, nós fizemos uma pesquisa, peguei diversas rotinas, levantamos, etc., fizemos uma racionalização. E a conclusão que nós chegamos é que com 10% do número de funcionários, né, em relação a quando eu comecei, que tinha 11 mil funcionários, era perfeitamente possível tocar a secretaria com toda a informatização que foi feita. Porque hoje nós temos disponível
um instrumento que permite uma verdadeira revolução no setor público, que é a tecnologia de informação, que você pode converter rotinas de trabalho, né, longas, totalmente automatizadas, sem nenhuma interferência humana. E que o serviço pode ser prestado para o cidadão na saída na sua tela, na tela do seu computador. E nós implantamos diversos serviços desse tipo. A Secretaria da Fazenda hoje está totalmente informatizada. Infelizmente, a lei não permite que eu reduza o número de funcionários, reduza a folha de salário, né, ou que aloque esses funcionários para outras atividades. Então, há um espaço imenso para melhorar o serviço. Há rotinas que levavam 2 anos na Secretaria da Fazenda, porque passava pela máquina da Receita, virava despesa, né? Subia, descia, percorria todos os canais, levava 2 anos. Eu consegui fazer que essas rotinas fossem feitas em 1 a 2 minutos, no terminal do computador ou na caixa do banco. Que é o exemplo, por exemplo, de devolução de IPVA que o cidadão paga 2 vezes. Por culpa do governo, ele paga 2 vezes e pede restituição, levava 2 anos. Passar pela máquina tributária e virava despesa. Então levava 2 anos. E hoje isso pode ser feito em 1, 2 minutos no caixa do banco. Vai na nossa caixa e mostra o comprovante, se identifica, entra no sistema, está lá, conta corrente, a sua conta corrente, está registrado que ele pagou, ele tem comprovante que pagou 2 vezes, se identifica, devolve na hora. Todo o resto a eletrônica faz. E o governo, em grande parte, é esse tipo de serviço. Bom, do outro lado, o terceiro conjunto de grandes questões se reforma o sistema tributário. Nós precisamos fazer uma reforma tributária. Como eu já disse, o brasileiro trabalha em média 4,3 meses do ano para pagar impostos. E mais num sistema tributário absolutamente irracional, absurdamente complexo, que só dá lucro para os escritórios de advocacia, né? E que, além de tudo, é distorsivo, né? Não é justo. O grosso dos impostos brasileiros são impostos indiretos, que a pessoa paga, nem sabe que paga, porque está embutido no preço da mercadoria, né? E o melhor imposto é aquele que o cidadão sabe que está pagando, que tem que botar a mão na carteira e pagar, para ele saber que está pagando, e aí daí cobrar do governo, né, serviços de qualidade e da forma como ele precisa. Então a questão fiscal é extremamente complexa. Então o problema que surge é como atacar um problema com essa complexidade. E eu não falei da questão da Previdência, que é uma bola de neve, né, que vai crescendo, e todos os programas assistenciais do governo que crescem também sem parar. Então, como lidar com uma questão tão complexa? Eu estou convencido de que o que nós precisamos é criar um esquema geral, uma estrutura, digamos, enquadrar o setor público, né? E, a partir daí, constituir uma agenda para discussão. E eu acho que o primeiro enquadramento geral que se podia fazer é chegar a dizer: o governo, a partir de hoje, não pode ter déficit. Como a sociedade já está travando que não pode ter mais aumento na carga tributária, então também não pode aumentar a despesa, a não ser na medida que aumente a eficiência na arrecadação. Então, isso é o primeiro, dou um parâmetro. Então, vamos discutir a questão de onde é que o governo precisa gastar mais. Infraestrutura. Se vai gastar mais, tem que cortar alguma coisa. Então, tem que cortar alguma coisa. Aumentar a eficiência, assim por diante. O cidadão está reclamando: como é que nós vamos melhorar o serviço público? Como é que nós vamos criar um novo sistema tributário? Mas se a gente não der um enquadramento geral, não colocar isso numa camisa de força, a saída natural vai ser o que tem sido até agora: elevar a carga tributária, né? Tem déficit, financia o seu déficit com juros cada vez maiores. Então, eu acho que essa proposta de déficit zero, que está sendo encaminhada por professor Delfino Neto, na verdade eu já fiz há muito tempo. Um dos primeiros trabalhos que eu escrevi em 2001, né, quando eu saí do governo, continha, a pedido do deputado Zé Aníbal, né, continha lá, né, que você precisava questionar a questão do setor público e colocar um limite, né, a essa questão do endividamento, etc. Então, eu acho que a forma de enquadrar é exatamente você, uma proposta desse tipo.